Eu sei. Todo esse tempo te contaram que o Tesouro Selic é a melhor opção para deixar a reserva de emergência. Mas neste vídeo eu vou te mostrar que isso não é mais verdade e te dar 5 motivos pelos quais você deveria considerar não colocar mais a sua reserva de emergência lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíssa Leão e, como de costume, o conteúdo aqui é direto ao ponto e sem enrolação. Então, vambora! Foi-se a época em que o Tesouro Selic era a melhor opção para deixar a reserva de emergência, porque até algum tempo atrás, as opções que tínhamos eram CDBs entregando 70%, 80% ou no máximo 90% do CDI. Então, realmente, entre a poupança, um CDB rendendo 70%, 80% do CDI e o Tesouro Selic, este último, de fato, era a melhor opção. Mas as coisas mudam na velocidade da luz. E no mundo dos investimentos não seria diferente. Hoje em dia já temos uma vasta opção de CDBs rendendo muito acima de 100% do CDI. E até mesmo as contas com rendimento automático, onde seu dinheiro começa a render sozinho sem que você precise fazer nada. Mas beleza, falando agora um pouco sobre o Tesouro Selic. Se você ainda não conhece, o Tesouro Selic é um dos investimentos disponíveis dentro da plataforma do Tesouro Direto. E uma das suas principais características é possuir liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Por este motivo, ele sempre foi muito recomendado como sendo uma opção para deixar a reserva de emergência. Eu mesma, por várias vezes, já indiquei o Tesouro Selic como sendo uma excelente opção. E, de fato, é uma ótima opção, mas não quer dizer que não existam opções melhores. Por isso, neste vídeo, eu vou te dar 5 motivos pelos quais você deveria considerar tirar ou não continuar colocando a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se esse tipo de conteúdo te interessa, já clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da família Cibank. O primeiro motivo que você deveria considerar não colocar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic é em relação ao valor mínimo de aplicação, já que o valor para começar a investir no Tesouro Selic é a partir de R$ 130. A reserva de emergência deve ser o seu primeiro objetivo financeiro, mas que, na maioria das vezes, quando você está iniciando, talvez não disponha de muito dinheiro para começar. Então, imagina uma pessoa que está começando e só consegue economizar seus 20 ou 50 reais por mês. Essa pessoa teria que esperar de 3 a 7 meses para conseguir fazer a sua primeira aplicação no Tesouro Selic. Enquanto que nas opções de CDBs com liquidez diária, a grande maioria possui um valor mínimo de aplicação de apenas R$1. O segundo motivo pelo qual você deveria considerar por não continuar colocando a sua reserva de emergência no Tesouro Selic é em relação à liquidez. Esse, para mim, é um dos pontos que julgo ser o mais importante e o que mais deveria pesar na sua decisão, porque a ideia da reserva de emergência é ser um valor extremamente líquido para que você consiga resgatar com muita facilidade. E caso aconteça alguma emergência com você na sexta-feira, após as 13 horas da tarde, você teria sérios problemas, pois só conseguiria resgatar o dinheiro no próximo dia útil, como na segunda ou na terça-feira da semana seguinte, já que o dinheiro aplicado no Tesouro Selic tem liquidez em D+0 se for resgatado em dias úteis, o que significa que para o dinheiro cair na sua conta no mesmo dia, o resgate precisa ser solicitado antes das 13 horas da tarde. Esse, inclusive, foi um dos pontos que mais pesou para que eu não colocasse a minha reserva de emergência no Tesouro Selic. O terceiro motivo que você deve considerar por não colocar sua reserva de emergência no Tesouro Selic é por precisar abrir conta em uma corretora para conseguir aplicar o seu dinheiro lá. Não que abrir conta em uma corretora
corretora seja um problema ou algo burocrático. Pelo contrário, é bem simples e até já fiz um vídeo aqui no canal abrindo conta na prática em uma corretora de investimentos em menos de 4 minutos. O ponto é que para investir no Tesouro, você obrigatoriamente precisa abrir conta em uma corretora de valores, o que seria uma barreira a mais entre você e o investimento. Mas, sendo bem sincera com você, isso pode ser um problema, como também pode ser uma solução. Pensando naquelas pessoas que não têm tanto autocontrole, ter essa barreira a mais no meio do processo pode ser o que faça a pessoa desistir de solicitar o resgate e acabar gastando dinheiro sem realmente existir a necessidade. Além disso, hoje em dia já existem várias opções onde você literalmente não precisa fazer nada a não ser deixar o dinheiro parado na conta e ele já começará a render automaticamente. O quarto motivo pelo qual você deveria considerar não colocar sua reserva de emergência no Tesouro Selic é sobre você não ter diretamente uma opção de realizar um saque. Como para investir no Tesouro Selic você só consegue fazer isso através de uma corretora, você precisaria retirar o dinheiro do Tesouro para a corretora e da corretora para a sua conta bancária, para a partir daí finalmente você poder realizar o saque do seu dinheiro. Até porque nunca sabemos em que forma vai acontecer a urgência. Então é interessante considerar uma opção onde você consiga realizar um saque e, de preferência, sem precisar pagar nenhuma taxa. Quinto motivo para não continuar colocando a sua reserva de emergência no Tesouro Selic é por haver a cobrança da taxa de custódia da B3. A taxa cobrada é de 0,20% em cima de todo o valor aplicado. Porém, até R$10.000 você tem a isenção dessa taxa. Mas considerando que a maioria das pessoas tem uma reserva de emergência acima de R$10.000, você estaria dentro da regra desta cobrança. Então, recapitulando os 5 motivos pelos quais você deveria desconsiderar o Tesouro Selic para deixar a sua reserva de emergência, em primeiro lugar, falamos sobre o valor mínimo, em segundo, em relação à liquidez, em terceiro, sobre a necessidade de ter que abrir conta em uma corretora de valores, em quarto, a ausência da possibilidade de realizar um saque e, em quinto lugar, a taxa cobrada pela B3. Então, diante de todos esses motivos que te apresentei, provavelmente surgiu uma dúvida na sua cabeça sobre qual seria, de fato, a melhor opção para deixar a reserva de emergência. E eu considerei aqui te apresentar 3 opções pelas quais eu consideraria deixar a minha reserva. Mas, claro, para que essa análise não fique injusta, eu vou relacionar os pontos dessa comparação com as demais características do Tesouro Selic. E as 3 opções que eu separei aqui é o Nubank, Banco Inter e o Banco Sofisa Direto. Em relação à rentabilidade, o Tesouro Selic vai render 100% da taxa Selic, mas não é a taxa Selic meta, aquela que é definida pelo Copom a cada 45 dias, e sim a taxa Selic over, que de fato é a praticada pelo mercado. Então, o Tesouro Selic, no dia em que estou gravando este vídeo, vai render 13,65% ao ano. Igualmente, rendem o Nubank e o Banco Inter. O Sofisa já te entrega uma rentabilidade um pouco maior de 110% do CDI. Nas 3 opções, você tem um valor mínimo de aplicação a partir de R$1. Lembrando que no Tesouro Selic, o valor inicial é a partir de R$130. Em relação ao vencimento, no Nubank e no Inter, você terá um vencimento dentro de 2 anos e no Banco Sofisa, este CDB terá a duração de 3 anos. Enquanto que no Tesouro Selic, atualmente temos 2 opções, uma vencendo em 2026 e outra vencendo em 2029. Então repare que, se tratando de vencimento, o Tesouro Selic tem essa vantagem de ter um vencimento bem mais longo se comparado aos demais CDBs. Com isso, você consegue garantir uma menor alíquota de imposto de renda. Em relação à segurança, no Nubank, Banco Inter e Sofisa, você contará com a proteção do FGC, que vai proteger o teu capital até um valor de R$250 mil. Sobre o Tesouro Selic, você contará com a segurança do Tesouro Nacional, que basicamente é o cofre do nosso país. Então, falamos que aqui você vai ter uma proteção soberana, já que, colocando em perspectiva, os bancos quebrariam primeiro do que o governo, já que ele detém a máquina de imprimir mais dinheiro.
dinheiro. Agora, em relação à liquidez, e este é o ponto que mais gosto, porque no Nubank você vai encontrar, dentre todas as opções disponíveis, a mais líquida, já que você tem um resgate 24 horas por dia em 7 dias por semana. Então, independente de quando aconteça uma urgência, se em um final de semana ou até mesmo de madrugada, você poderá com a maior tranquilidade resgatar o dinheiro da sua reserva de emergência. No Banco Inter, esta liquidez já é um pouco mais reduzida, começando às 6 horas da manhã e indo até às 10 horas da noite em qualquer dia da semana. Já no Banco Sofisa, o horário vai das 8 da manhã até às 10 da noite, porém apenas em dias úteis. Então perceba que diante dessas opções que te apresentei, existem algumas peculiaridades em cada uma delas. Como por exemplo, o Nubank vai ser a opção mais líquida, porém não tem um rendimento tão alto se comparado à opção oferecida pelo Banco Sofisa. Então o que você pode fazer, e é o que eu faço, é diversificar a sua reserva de emergência entre duas opções. Mais do que isso, eu já acho extremamente desnecessário, mas se você quiser optar por dividir a sua reserva entre duas opções, eu acredito que seria o ideal. Então a minha reserva de emergência hoje fica uma parte lá no Banco Sofisa por oferecer a maior rentabilidade e a outra parte eu já variei entre o Banco Inter e o Nubank por oferecerem uma liquidez bem maior. Agora eu quero fazer um disclaimer aqui para te dizer que a ideia desse vídeo não foi te falar que o Tesouro Selic é uma opção ruim para deixar a sua reserva de emergência. Muito pelo contrário, apesar de todas as outras opções que apresentam um rendimento acima do Tesouro Selic, ele ainda continua sendo uma excelente opção para deixar a sua reserva de emergência, justamente por ser considerado o investimento mais seguro do nosso país. Mas o que eu quis te mostrar nesse vídeo é que existem sim outras opções também excelentes para você deixar a sua reserva de emergência e justamente chamar a sua atenção sobre concentrar toda a reserva no Tesouro Selic e acabar perdendo um pouco ali de liquidez. Mas agora eu quero saber, me conta aqui embaixo onde você deixa a sua reserva de emergência. E se você ainda tem dúvida sobre qual seria a melhor opção para deixar a sua reserva de emergência, eu preparei este vídeo aqui analisando as 8 melhores opções atualmente para você deixar a sua reserva. Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e vejo você no próximo vídeo.